Olá a todos e a todas que estão conosco em mais este programa Inclusão em Rede, um programa do CIANE, do Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, do Centro Universitário Internacional Uninter. Estamos em Curitiba, 16 horas e 31 minutos, horário de Brasília. Curitiba, capital do Paraná, aqui no sul do país, hoje com uma temperatura de 17 graus, e dizendo aqui no meu computador que o dia está ensolarado. Eu já não estou mais vendo o sol. Está um frio terrível por aqui. Aqueles que estão aqui sabem disso, né? Mas a gente está aqui no calor da amizade, do coleguismo, das relações humanas, das afinidades, no atendimento ao outro, né? Na ajuda ao outro, nos trabalhos de ajuda. E hoje, então, nesse sentido, eu convidei o meu amigo, o meu colega de trabalho, o professor psicólogo Ivo Carraro, que é também da Uninter e que hoje vem aqui falar com a gente sobre as questões relacionadas às pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que é o nome que se dá no âmbito educacional para os problemas, situações psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, né? E por aí vai. E hoje estamos com esse programa também em celebração ao Dia Nacional Antimanicomial, né? É um nome que é difícil de pronunciar. Antimanicomial. Depois a gente vai falar sobre isso. Eu sou a professora Leomar Marquezine, coordenadora do CIANE. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios grisalhos. Hoje eu estou soltos, estou usando uma tiara, maquiagem leve, um batom vermelho claro. Estou usando uma blusa cinza mesclada com branco, de gola alta, para me proteger do frio, uso brincos de bola prateados e estou na frente de uma parede branca, na qual aparece parte de um quadro de flores com moldura dourada e mais um objeto dourado em forma de estrela, digamos assim. Boa tarde, professor Ivo Carraro. Tudo Boa tarde, bem? Tudo bem, professora? Boa tarde, professora. Boa tarde, Flávio. Quero antes... Prazer em recebê-lo. Quero agradecer o convite que me foi formulado, uma honra muito grande participar aqui do seu programa, juntamente com as pessoas que lhe acompanham. Uma grande admiração que eu tenho pelo CIANE, um trabalho que ajuda as pessoas com dificuldades de aprendizagem, necessidades especiais, um trabalho de grande humanidade, né? Quero cumprimentar a professora e toda a sua equipe, né? Toda essa equipe por esse trabalho que tem feito de inclusão. Muito obrigada. Eu tenho formação, como a professora já disse, em psicologia também, somos colegas, e colegas de grupo Uninter, né? E tem uma questão muito interessante, em 2005 o CIANE foi criado, né? Sim. 2005. Também em 2005 foi criado o Centro de Atendimento Psicopedagógico. No né? mesmo ano. No mesmo ano, né? Não são coincidências, são causalidades. Exatamente. Alguma coisa aconteceu que surgiu uma causa para que o CIANE atendesse as pessoas com necessidades especiais e o CAP, Centro de Atendimento Psicopedagógico, atendesse as pessoas com dificuldades de aprendizagem, né, e ansiedade. E hoje, passados 2005, já são 17 anos, nos encontramos num programa bastante simbólico, então. Depois de 17 anos, nos encontramos, né, para falar das questões, das dificuldades que as pessoas têm de se deslocar e dificuldade que as pessoas têm de aprender. Essa é a nossa missão, parece, né, professor? E hoje estamos aqui para falar disso. Aqueles que têm dificuldade de se comunicar, dificuldade de visuais ou de
fono ou dificuldades de física, e eu atendo aquelas com necessidades de aprendizagem. Eu trabalho com o cérebro humano. Eu estudo Exatamente, muito faz um trabalho neurociência brilhante. para ajudar as Antes pessoas. de você continuar, Ivo, eu vou pedir a você que faça a sua autodescrição, é possível? É possível, é possível. Como a pessoa disse, estou vestindo a roupa, então estou com um blazer azul, uma camisa de gola alta também, por causa do frio. Curitiba é uma cidade que dizem que é uma das cidades mais frias do Brasil, né? Verdade. E tem as quatro, é interessante, as pessoas que nos acompanham, professor, tem as 4 estações do ano, conforme o dia aqui em Curitiba, né? Então, é uma característica da cidade. Mas por que disso? Para que as pessoas que estão nos acompanhando compreendam o porquê que Curitiba é uma cidade muito fria. É que a Curitiba está 900 metros acima do nível do mar, de altitude, né? Então, descendo Curitiba, a 100 quilômetros aqui, existe o litoral. E saindo do litoral em direção a Curitiba, então, ascensão de 900 metros de altitude. Só que Curitiba está localizada em uma peça de uma depressão geográfica, porque logo depois de Curitiba tem um outro planalto, que é o planalto próximo daqui, quem vai para São Paulo, né? Quem vai para norte do Paraná, é uma serra chamada ali a Serra da Esperança, tem o Planalto de Ponta Grossa e tal. Então, Curitiba é numa depressão geográfica. Então, a frente fria que vem do sul, né? E ela passa sobre Porto Alegre, sobre Florianópolis, e vem e passa por Curitiba. Só que tem um planalto logo adiante de Curitiba, e então a frente fria volta, reverbera e volta para onde vem. Então, Curitiba está nessa maçaroca de frente fria. Por isso que esquenta, esfria, chove, tem Exato, granizo, porque ela está numa exato. depressão geográfica. É uma Olha que depressão porque beleza! numa baixada. Professor Ivo Carraro nos dando aqui também uma aula a respeito da topografia Topografia de Curitiba, né? curitibana. Não Mas, sabia desses teus conhecimentos assim pois tão é, apurados. Que professor tem bacana. isso, professor aprende com os alunos, né? Professor estuda É verdade. as questões todas, né? É verdade, Então, Ivo. assim, eu estou de uma blusa azul, tá? Eu estou num quadro, na frente tem um pequeno desenho atrás, um pouco ligeiro, porque é conforme a cor que foi feita. Eu tenho cabelos poucos já, por questões óbvias de idade, né? E tenho boa saúde, me sinto bem, Graças a cabeça Deus. boa, físico bom, saúde mental boa, e ainda Isso. me considero uma pessoa idosa. Não me considero uma pessoa velha. De Porque jeito o nenhum. idoso, porque o idoso tem planos, projetos de vida ainda. E eu tenho Exato, muitos projetos de vida ainda. Então, com por isso que eu me certeza. considero uma pessoa idosa, não uma pessoa velha. Que às vezes, né, professor, tem algumas pessoas com 30 anos de idade que são velhos, porque não tem mais nada que fazer da vida, né? Dizem, já estou velha, eu fico tão. Acho É, incrível quando eu ouço isso, fico muito sim, sim, surpresa. é verdade. Mas O são. Ivo, Hum, o Ivo complementando a sua autodescrição, o Ivo é um homem de pele branca, ele sim, usa óculos, né? sim, E uma pessoa muito simpática, como ele já disse, está de branco e azul marinho. E eu sim, vou aproveitar aqui para cumprimentar o Flávio, que é o sim, nosso intérprete de Libras, que está hoje conosco. O Flávio está na frente de um fundo azul Atlântico, que é o fundo dos intérpretes de Libras. Ele usa a camisa azul marinho, com a logo da Uninter. É um homem de pele branca, moreno claro, cabelos brancos com alguns grisalhos e usa também óculos às vezes, mas hoje eu acho que ele não está. Eu não estou com. Não, né? Não está. Hoje ele não está de óculos. Obrigada pela presença eu desde já, Flávio. tenho descendência italiana, né? Carraro vem da Itália, de lá era o meu pai, né? Sim, Dos descendentes, sou sim. descendente italiano. Assim como eu, né? É sim, Marquezine. Marquezine. A minha região é Verona, minha Uhum, família, os Marquezine de Verona. tá Você certo. sabe lá a sua?
da sua família, Não, Carrara? não tenho esse conhecimento, não tenho, não. Então, eu sei que tem mármores Carrara lá, tem uns parentes Isso, por lá, maravilha. né? É por Aqui. lá, exatamente. E eu, Bem, em Curitiba, professora, eu estou aqui desde 11 anos de idade, eu sou do interior do Paraná, uma cidade de Rio Azul, perto de Irati, né? É uma cidade lá por Irati, a cidade É, do Emílio Hoffmann, que foi é isso aí, um pouco nosso adiante. governador do estado, É, e da família perfeitamente. Mercer também, não é? Também de lá, sim. Isso, Então, olha tô só, por lá, por aí, a então, gente tô tem por aqui. amigos. Que Eu tenho legal. formação, então, em matemática e psicologia, né? Minha formação acadêmica. E dentro da psicologia, então, estudei muito a neurociência e a psicanálise, que é base do meu trabalho no Grupo Ninter. E trabalhei como professor no IBPEX durante muito tempo, com pós-graduação nessas duas disciplinas. Uhum. Eu tenho aqui as demais informações, um mini currículo do professor Ivo Carraro, graduado em matemática pela Sim, Federal, em psicologia pela Tuiuti. Somos colegas também, né, de sim. Tuiuti, não da mesma turma, Tuiuti. mas da A mesma professora faculdade. Denise, nossa gestora, também estava na Isso. Tuiuti. É, E o interessante, a gente vai contar para vocês, que tanto no meu diploma, como no diploma do Ivo, tem a assinatura da Denise, da nossa sim, pró-reitora, porque sim, ela era a secretária acadêmica sim, sim. na época, Faculdade Tuiuti, né? Tuiuti, Hoje, Universidade Tuiuti. Veja como sim. a vida dá voltas, não é, Ivo? Certamente, A né? gente vai se reencontrando. É como um espiral, vai subindo, passam próximos aos mesmos lugares, as mesmas pessoas, né? Isso, É a muito beleza da vida. interessante. É. O Ivo tem pós-graduação em logoterapia pela Associação Vitor Emil Frank da Argentina e em psicopedagogia pelo Instituto Brasileiro, pelo nosso Nossa, IBGPEC. sim, sim, sim. Isso, é professor de neurociências para cursos de pós, autor do projeto de orientação profissional Qual é o seu caminho? É, Registrado como material didático na Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura. Importante trabalho, né? Ajudar os jovens qualquer a pessoa. compreender, a Sim, encontrar o seu caminho, porque os cursos superiores são escolhidos numa idade ainda sim, muito de juventude mesmo, né? perfeitamente. E É, mal saíram da adolescência. sim, Então, muito realmente. importante orientá-los. Talvez seja, como a professora está dizendo, talvez seja a primeira grande decisão que eles tomam na vida deles, escolher um Isso, caminho por eles próprios para seguir. Talvez isso. Que até eu então, quero ser, né? é isso aí, até então os pais ajudaram, pessoas ajudaram, mas agora eles precisam escolher. Então, é uma ajuda que se dá para que eles possam fazer uma escolha certa, né? E é uma Para ajuda muito importante. isso aqui. A gente aqui, que é da área da psi, muito importante, inclusive, porque em muitas famílias os jovens são induzidos praticamente Sim, a optar por uma profissão sim, porque a família gosta, porque o pai já é, né? Então, o pai é médico, o filho também tem que ser médico, a sim. mãe é advogada, quer que a filha seja advogada, Uhum, e uhum. muitas vezes não é aquilo que os filhos Não querem. é que sim, certamente, A né? gente conhece casos e casos de grande frustração na vida Por- profissional, porque foram para uma área que não era exatamente sim, para a qual eles eram vocacionados, né, Ivo? perfeitamente. Então, Por isso é o parabéns por livro que esse. foi escrito aí logo adiante, tem um livro que foi escrito sobre isso, Isso, né? isso. Eu vou falar exatamente agora aqui, Isso. é autor do livro Profissão, a vocação dos filhos e o desejo dos pais. Eu não tinha visto Tá aqui. que tinha Tá esse aqui. tema no livro. É, Editora Brasil Plus. Mostra aí é, a capa para a gente, Ivo. tá aqui. Tá está na, 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 Ótima. é só chegar na internet, colocar Sim, profissões, a sim. vocação dos filhos, desejo dos pais, então que é fácil. É um livro que foi escrito para os pais, para que Que eles possam ajudar os beleza! filhos a escolher uma profissão. Como é que a gente adquire esse livro? Só então entrar na internet, colocar esse Hum, título aqui, né? A sim. vocação dos filhos, desejo do pai, a segunda edição, e que ele tem toda umas técnicas e alguns conceitos de como é que os pais ajudam os filhos a escolher uma profissão. Olha, meus Está aqui, parabéns. está Muito aqui. bom, Então, vou. é isso que a professora está dizendo. Às vezes os pais querem que os filhos tenham uma profissão que os pais querem e não a que os filhos querem.
Então, esse livro Exatamente. trata disso, desse conflito. Né? Muito bem, parabéns, viu? A gente vai conhecer melhor esse teu livro, Tá muito aqui. importante, trabalho também. E o Ivo é o coordenador do Centro de Atendimento Psicopedagógico do Centro Universitário Internacional Uninter, o CAP, sobre o qual ele acabou de falar, né, no começo do programa, que foi criado também no ano de 2005. 2005. Né? Sim. Mais uma coincidência aí que nós temos nas nossas caminhadas. Certamente. E então, eu estou aqui com algumas manifestações no nosso chat, inclusive da Cristina Fogaça, da nossa professora, tutora de polo de São Paulo. Boa tarde, Cristina. Me mande dizer qual o polo, porque eu gostaria de falar o nome do polo no qual você está trabalhando. Márcio Oliveira, do Polo Carlos Gomes. Boa tarde, Márcio. E a Cristina Fogaça está dizendo aqui, tenho admiração por vocês dois. Olha que bom. Muito obrigado, Cristina. Aqui. Ela disse, eu pego uns perdidinhos aqui no polo e trabalho com ele. Os Isso aqui. perdidinhos, ela quer dizer, os Sim, alunos sim. que estão Claro. meio incertos Não do seu sabe que caminho rumo. seguir, né? Isso aí. Tá Ela, bom. ela também faz um trabalho muito bom, tem livro também escrito Pois e, não. e faz um trabalho no Polo Congonhas, lá em São Paulo. Boa tarde, Polo Congonhas, em São Paulo. E assim é. E o Ivo e eu temos mais uma coincidência, Ivo, acho que você nem lembra, que é o fato de que fomos grandes amigos de um grande homem pelo qual a gente nutre grande admiração, né? E saudades do Elias nosso Abrão. querido professor, reverendo Elias Abraão. Elias Abrão. Eu Sim. trabalhei com Elias Abraão na Secretaria de Estado de Igualmente. Educação do Paraná, quando ele foi secretário de Estado, né? Uhum. E era meu amigo pessoal, fez meu Certamente. casamento, e o Ivo, colega dele no Colega positivo de. também, né? Certamente, No exatamente. cursinho positivo. No curso preparatório para o vestibular. Pro Isso mesmo. vestibular, o Elias era professor de De inglês. inglês, sim. Né? E E eu ia é no culto dele, na igreja dele, presbiteriana, aqui em Curitiba, para assistir o culto dele nos domingos. Né? em frente ao Elias, Thalia, Elias Abrão, Igreja infelizmente. Presbiteriana de Curitiba, lá que eu casei. E Ah, sim. o Elias, lá no Positivo, também era um aconselhador, né? Ele Sim, fazia um aconselhamento psicológico, porque a formação dele de pastor sim. incluía aconselhamento psicológico, e ele era um grande aconselhador. Então, Sim. veja quantas coincidências, né? Até as Coincidências, né? áreas, né, em que a gente atuou. Certamente. Há uma causa por trás disso tudo, né, Há uma professora? causa por trás disso tudo. Hum, E o Ivo faz um trabalho aqui na Uninter muito interessante, né? Muito importante mesmo. Né? É um para a trabalho formação. sério, é um trabalho de grande importância com os nossos alunos, que tem alguma necessidade de âmbito emocional, né? Sim, Uma questão de necessidade de vamos dizer, de se encontrar, né, na sim, vida, sim, de sim. resolver os seus conflitos, de elaborar as suas dificuldades. E isso, muitas vezes, eu acredito que praticamente sempre, interfere no processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Perfeitamente. Inclusive, o Ciane, quando tem alunos que nós percebemos que vão ter proveito de um aconselhamento, de um atendimento psicológico clínico, a gente também encaminha para o Sim, IVO, sim. né? E, da mesma forma, o IVO, quando tem um cliente que ele vê que precisa de um cadastramento no Ciane para que ele tenha um atendimento diferenciado, ele também Perfeitamente. nos envia, né? É. E isso é maravilhoso. Ivo, nós estamos aqui falando na luta antimanicomial, né? Que é uma coisa que não é tão antiga, né? Sim, Meio bem recente. bem recente, que traz nomes nessa caminhada como Denise da Silveira. O que você poderia nos falar sobre isso? É, o que significa isso? Luta antimanicomial.
o manicômio, né? Ele existiu sempre, né? Isso, manicômio, asilo, né? Que as pessoas chamam, ou tem hospício, né? Tem alguns, tem alguns É, nomes para é, o manicômio. Então, são lugares onde as pessoas sofrem de problemas mentais, né? Então, é um local próprio, porque quando uma pessoa apresenta um problema mental, a sociedade ela não aceita muito algumas questões mentais. A própria família, né, tem algumas questões com a saúde mental. Vejam, quando você encontra nas ruas, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa que não tem as faculdades mentais regulares, ela desperta um certo, aspas, medo, né? Porque a pessoa não age de uma forma sem razão, ela tem outras questões. Então, o manicômio, ele sempre existiu. Ah, foi sempre assim. Eu gosto de ter um ponto de referência, professora, para sim, falar sobre isso, uhum. com Freud, né? Freud. Freud, ele viveu de 1856 a 1939 e ele foi o criador da psicanálise. Sim, E então ele era um médico, neurologista, né? E ele, como médico, ele não pôde exercitar porque era judeu. Então ele precisava caminhar para outros rumos, né? Outras caminhadas dele. E ele conheceu em Paris um médico psiquiatra, um hospital psiquiátrico. Então, a psiquiatria é que vai cuidar das questões da saúde, das doenças mentais. sim, Então, ele foi para Paris para ver o trabalho de, sobre isso, né? E lá ele foi no Hospital Salpêtrière, né, de Charcot. E nesse Hospital Salpêtrière, e eu tive a honra, sabe, professora Leomar, de conhecer o Hospital Salpêtrière, fui lá, numa ocasião. foi Eu fui lá numa ocasião que interessante. foi dar umas caminhadas pelo mundo e, Sim, e eu fui conhecer. foi Eu fui conhecer conhecer lá lá. onde o nosso pai Sigmund Freud começou. Sim, começou. E lá, Uhum. então, ele tinha as questões lá da hipnose e tal. E tratavam de mulheres, né? E ali era hospital psiquiátrico. E as pessoas eram tratadas sem direito a nada, né? Uhum, uhum. Então, eles, por um método de indução ligado às questões de hipnose, provavam que a pessoa tinha problemas mentais. E o Freud, então, começou a pensar que aquilo era uma repressão de um grande sofrimento. E ele provou para as pessoas que aquelas que não eram loucas, aquelas mulheres, veja, mulheres, a psicanálise veio para atender as mulheres, né, professor Leomar? E As lá, mais reprimidas, né? mais reprimidas. E que a repressão, por causa de uma época vitoriana, né, professor Leomar, onde elas eram muito reprimidas. A mulher Sim, sempre foi reprimida pela sociedade. sim. Então, começou ali a grande questão da saúde mental, das mulheres principalmente. Então, Uhum. quando hoje nós temos mulheres livres, mulheres que têm autonomia, mulheres que produzem, mulheres que escrevem, mulheres que são gestoras, mulheres que são empresárias, mulheres que são CEOs de empresas, a grande conquista das mulheres, da libertação das mulheres, começou com Sigmund Freud, É né? verdade. Não é verdade? Então, a saúde mental ela é algo que é mental.
vamos especificar, o cérebro humano é biológico, o cérebro é visível, o cérebro dá para pesar numa balança, dá 1,2 kg, 300 gramas, né? Então, Sim. isso é objetivo, isso é objetividade, é algo que mensurável. Mas na objetividade tem a questão subjetiva, que são as emoções, são os sentimentos, né? Então, Sim. a visão mental, saúde mental, é quando o físico o que é o objetivo e a subjetividade se encontram nesse cérebro. E então, o que é uma saúde mental? Quando a parte física e a parte mental, ou seja, aquilo que não é mensurável, a mente não é Não é mensurável, observável a olho não é nu. observável, não é pesável, é sentimento, né? Exato. É medo, é ansiedade, é saudade, é lembrança, é amor, é ódio, é sentimentos. Então, isso é subjetivo e se concentra na objetividade. Por isso, essa visão holística do ser humano, mente sã em Isso. corpo são. A saúde mental está quando a mente humana está em desacordo com o seu funcionamento. Por isso, o encontro de hoje que fala sobre manicomial, ou seja, o Isso. manicômio é um lugar onde o salpêtrière, as mulheres ficavam com camisa de força. Eles eram internadas à força, porque a sociedade não concebia que eles estivessem presentes na sociedade. Elas tinham que ser colocadas num depósito, lá, vamos dizer assim, sem direitos. E ali eram tratadas, então, passivamente. Então, esse é o manicômio, esse é o hospício, né? Esse é onde se tratava as pessoas, mas as pessoas não participavam de um treinamento. Então, do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, é que se não se volte àquele tratamento imposto, sem, né, com a pessoa como sendo objeto, né, professora? Exatamente. Objeto de um De processo. estudo, de Sim, pesquisa. certamente. Então, para que isso não se volte. E por que isso não volte, como falamos? É porque isso existiu, né? E Sim, hoje se claro. lida, hoje tem os direitos, né? Essas pessoas foram Sim, excluídas, como lá em Salpeter, foram excluídas da sociedade. Como em sim, Curitiba tem o Pinel, né? Como exato. existia em Curitiba um hospital chamado Nossa Senhora da Luz, onde Uhum, as pessoas eram colocadas à força, né? exato. E Eu esse fiz tratamento, estágio lá, Ivo. Meu estágio olha só, né? é, meu estágio da Então, Tuiuti teve foi lá. contato, né? E ali, Uhum, então, provavelmente a pessoa viu nesse manicômio, nesse hospício, né? Loucos. Então, o que é a loucura, né? É quando a pessoa não tem razão para dar conta dos seus sentimentos, né? Das suas emoções. Ela se perde. Então, quando ela uhum, não se encontra, se perde, entra em estado de descontrole emocional, que hoje exato. chama-se algumas questões depressivas e tal. Então, Sim, antes, o tratamento era feito de forma muito cruel, sim. né? O Químico, né? Era um tratamento à químico base de drogas, é, de injeções e de é, choques eletromagnéticos. hoje falava-se muito lá em eletrochoque, né? O que Muito, era o muito usado. eletrochoque? Eles colocavam 2 eletrodos na fronte do doente mental, colocavam algo na boca para que ele não pudesse morder a língua e davam Uhum, eletrochoque, provocavam um distúrbio no cérebro para analisar, através de uhum, eletroencefalograma, para uhum, analisar como é que aquele cérebro funcionava, por que estava daquele jeito. O uhum. eletrochoque criava uma espécie de um surto de epilepsia para que fosse observado. Mas o mais cruel, me parece, professora, de tudo isso,
é que se isolava as pessoas, não tinham contato com o meio. Nesse Sim. isolamento, porque eram colocados de uma forma compulsória, tiravam da sociedade, ou a família colocava nesse lugar, e além de levar o eletrochoque, sofria uma lobotomia. Tomia, que é o mais terrível. Mais terrível. A lobotomia, existe uma comunicação, porque toda a informação sensorial que vai para o interior do cérebro humano, né, professora, vem via sensorial, a pessoa, tato, o paladar, olfato, audição ou visão. O cérebro fica sabendo do meio externo por via sensorial. E Uhum. chega num ponto emocional chamado de tálamo. O que é o tálamo no cérebro? É como se fosse a telefonista de uma empresa. Ela Uhum. recebe as informações e distribui. Mas toda a informação chega no emocional. A lobotomia cortava a comunicação do tálamo com o lobo frontal, porque o lobo frontal toma decisões, é a razão. E a lobotomia, então, cortava essa comunicação, ou seja, a pessoa vivia somente nos impulsos emocionais, Uhum. agressividade. Por Uhum. isso que uma pessoa com saúde mental, tratada assim, é muito agressiva, porque a razão não dá conta da agressividade. Por isso Uhum. que era muito triste uma pessoa estar no manicômio. É, Então, o muito movimento triste. antimanicomial é para que não volte aquele estado de Ex- coisas que a humanidade viveu, né? Exatamente. E que muitas vezes, Ivo, que a gente tem conhecimento, as famílias, não é, que não suportavam as pessoas que apresentavam alguns sentimentos, Sim, alguns quadros psicológicos que um pouco diferentes, né, dos chamados sim, normais, as famílias queriam se livrar, né, daquele cidadão que estava incomodando em casa sim, e usavam os hospitais psiquiátricos, na época perfeitamente. chamados de manicômios e Manicômios. hospícios, né, também. Hospícios, Então, certamente. era um grande Sim, sofrimento. A doutora Nise da Silveira foi uma das grandes guerreiras, né, Ivo, para que sim, começasse a ter vida dentro certamente. dos manicômios, né, pela Perfeitamente. arte, pela pintura, Sim, porque essas pessoas tinham problemas psiquiátricos, às vezes graves, mas tinham vida, né, dentro não de resta si. dúvida. Isso aí. E era uma forma de terapia. Então, É, eu o- lembro, na época que eu era estudante, do meu professor de psiquiatria clínica, era o Gel Marques, um grande uhum, psiquiatra, lá da clínica Porto Seguro, e o GEL nos contava, né, os casos que ele atendia dentro dos hospitais, mas realmente situações muito, muito tristes. sim, E também a sociedade, né? O não que resta a dúvida. sociedade produz, né? Se a sociedade produz loucos, a sociedade deve suportá-los. É Não meio por resta aí, dúvida. não é? Exato. É por isso que a psiquiatria no Brasil, né, professor Leomar, é recente. É. A psiquiatria, porque antes era muito desorganizado, antes não tinha medicamentos, né? A ciência não tinha produzido isso ainda. Por isso que o século XX é um século totalmente diferente dos outros séculos anteriores, desde o 1 até o 19. Porque até o século XX, os séculos eram mais ou menos iguais. Eles começavam de um jeito e terminavam de um jeito totalmente diferente. Mas o Uhum. século XX, ele foi um século muito diferente dos demais, principalmente na geração anos 60 para frente. Porque o século XX, nos anos 60, teve um grande movimento social chamado Paz e Amor, né? O movimento Os hippie, hips. os hippies, né? Então, essa é a grande questão. Teve o grande movimento da juventude, né? A liberdade dos jovens. Os cantores no Brasil hoje, que eram jovens dos anos 60, Roberto Carlos, Caetano Sim. Veloso, eles brigaram Uhum. muito pela liberdade, né? De Sim. expressão. Uhum. Tanto é que o Roberto Carlos canta até hoje
debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma Isso. história para contar de um mundo tão distante. Era o Caetano Veloso, exilado fora do Brasil, porque eram jovens que estavam querendo mudar o regime político brasileiro. Então, os anos 60 é a grande questão. A ciência desenvolveu pós-anos 60, né? Eu estudava matemática na Federal e não existia computadores naquela época. E hoje nós estamos falando aqui para quantas pessoas via internet. Isso faz pouco tempo, pós anos 60, né, professora? Então, as Exato. mulheres, o movimento das mulheres pós anos 60. E assim a ciência também se desenvolveu pós anos 60. Sim. Porque a medicação que hoje se usa para as doenças mentais não existiam até lá. Por isso que a psiquiatria, que trata que trabalha com a saúde mental das pessoas com neuroses, com psicoses, né? Ela surgiu nos anos 70. Até lá não existia. Por isso que o hospício tratava as pessoas daquela forma, porque não Sim. existia medicamento para isso. Sim. Né? Então, hoje a ciência desenvolveu rapidamente até. A ciência desenvolveu vacina para o vírus da gripe em mais ou menos 2 anos. Então, a ciência foi muito rápida. Por isso, o século XX foi um século totalmente diferente dos demais. Começou Exato. de um jeito e terminou de um jeito totalmente diferente. Veja, professora, a aviação. Santos Dumont foi em 1905, mas no ano de ainda 2000, o homem foi para a Lua. A evolução que se teve. Por isso, a inteligência humana se desenvolveu muito no século XX. E, Exato. consequentemente, desenvolveu medicamentos para tratar das saúdes mentais. Imagine, professora, e quem está nos acompanhando, se não existisse hoje os antidepressivos, se não existisse os ansiolíticos, se não existisse a medicação para as pessoas dormirem, né? O hospício ainda podia estar acontecendo. Exato. Porque a ciência nos salvou disso. Por isso, estudemos. Peço que todos que estão nos acompanhando estudem, vão atrás, pesquisem, porque criamos uma sociedade nova. Por isso, o movimento antimanicomial que estamos falando hoje, para que não volte aquilo, né? Para Exatamente. que a inteligência humana seja direcionada para ajudar as pessoas. E queiramos ou não, né, professora? Mesmo como a senhora diz, a família rejeita, a sociedade rejeita. Então, o que vemos em algumas ruas de Curitiba hoje, em qualquer cidade? Esquizofrênicos, né? Que estão nas ruas falando com as suas próprias realidades. Sim. Você vê pessoas nas ruas e falando a esquizofrenia é uma divisão de realidade. Existe uma realidade da vida e uma realidade que ela criou, que existiu na mente. É o esquizofrênico. E ele acredita mais naquilo nas imagens que ele vê dentro dele do que na realidade mesmo. Por isso, vejam Mente Brilhante, um filme que trata muito disso. Sim. Mas assim mesmo temos, apesar da ciência, apesar do século XXI estar trabalhando com o século de humanidades, temos nas ruas pessoas ainda sofrendo de distúrbios mentais. Por quê? Porque surgiu uma lei em 2001 que disse não existe mais hospital psiquiátrico. Vai para você precisar de hospital e é o hospital geral. Geral, isso. Por isso, para não voltar aqui aos movimentos que existem hoje, né? Então, e onde estão essas pessoas que não estão no hospital geral? Estão nas ruas ou estão em casa? Né? E aí, em casa, né, muitas vezes a casa fica o hospício. É verdade. Mas também se considerando, né, Ivo, em grande parte das vezes, a família é uma família doente, né? Sim. E um deles ali, que às vezes era o mais são, era o mais saudável, foi o que quebrou, né? Porque não aguentou a doença familiar. Sim, perfeitamente. Né? Não aguentou a mãe esquizofrenizante.
É incrível tudo isso, né? Por isso que é É, importante que a família fique com essa pessoa, né? E é sim, um caminho de cura, se não de perfeitamente. cura, pelo menos de que a pessoa tenha uma vida produtiva em sociedade, né? Não resta dúvida. Medicada, acompanhada É, profissionalmente. e mesmo nessa ajuda, como bem colocado pela professora Leomar, como é que a família pode ajudar, então? Porque é muito difícil para a família também, né? Temos que Sim, olhar claro. os dois lados aí. Sim. Por isso que tem as terapias ocupacionais, né? Uhum. Por exemplo, um grande pintor chamado Van Gogh, ele tinha um problema de saúde mental muito grande. Sim. Então, ele deslocou a saúde mental dele para a arte. Uhum. E ele construiu uma obra de arte admirado até hoje. Ele deslocou, porque foi estimulado por alguém para pintar. Sim. Grandes obras de arte, professora, pode ser esculturas ou pinturas, são obras produzidas por alguém com algumas questões emocionais, não, talvez Sim. não tão severas, mas que produziram uma obra de arte. Como que uma família, então, pode ajudar alguém, já que estamos falando disso hoje, né? E Sim. parabéns pelo tema, professora, para discutir sobre isso hoje. Uhum. Como que diríamos para a família ajudar? Que o doente mental tenha uma atividade prática. Certo. E tem um princípio dentro da neurociência, professor Neumar, que diz: eu sou o que sou hoje naquilo que meu cérebro se transformou pela prática. Um bom concertista de orquestra é pela prática. Um bom atleta de Olimpíada é pela prática. Para a Olimpíada é pela prática. Nós, nós nos tornamos humanos pela prática. Então, que a família colocasse uma prática para aquele que eventualmente tem um membro da família com saúde mental. Que prática é essa? Pode ser a pintura, pode ser a escultura, pode ser algo que dê movimento nas mãos. Nas Sim. mãos. O cérebro humano se preocupa muito, tem duas grandes preocupações o cérebro humano, com a mão e com a boca. Por que mãos? Porque pelas mãos eu construo uma sociedade nova. Eu construo ferramentas. A minha ferramenta na mão de um médico, a ferramenta na mão de um professor, a ferramenta na mão, o pincel na mão de um pintor. Compreende? Então, pela Sim. mão, eu construo uma obra e, ao mesmo tempo, me é terapia. É minha profissão. E por que pela boca? Porque eu falo daquilo que eu produzi. Eu estudei matemática, então eu falo sobre matemática. Nós estudamos psicologia, né, professora Leomar? Nós falamos de psicologia, nós aplicamos psicologia Exatamente. na prática. Então, como é que uma família ajuda uma pessoa que tem a saúde mental? Deixar fechado num quarto, com Hum. camisa de força, fechada a chave, tendo um cuidador para vigiar? É É, bom ter um cuidador, se puder, mas é preciso que a pessoa participe claro. da cura, né? Porque lá Uhum. em Salpêtrière não participava, no Uhum. hospício não participava, né? Uhum. No manicômio não participava. Quando as pessoas começaram a participar e quando a medicina se desenvolveu, que o medicamento ajudou, houve uma redução tamanha de casos, de quartos psiquiátricos, Uhum. porque Uhum. houve a junção do medicamento alopático prescrito pelo psiquiatra, que é uma profissão nova que começou em 70, não tem 50 anos, juntamente com a prática. Uhum. Aí sim, então a terapia, o que é ocupação ocupacional? Terapia, o que é a terapia? Colocar em prática alguma coisa. Que as famílias Sim. que estão nos acompanhando, que eventualmente têm algumas questões, que vejam algo prático para o doente mental. Ele vai construir obras de arte.
E aí Muito interessante. a grande saída, né? Já que os hospitais gerais, professora, como a senhora bem colocou, tem que ter uma ala do hospital geral para os doentes mentais, mas os doentes mentais não têm controle sobre eles próprios. Eles são Uhum. agressivos, eles gritam, eles quebram o silêncio, então tem que ter guardas lá para ter. Qual hospital que vai querer ter uma ala dessa? Não é verdade? Muito interessante. Você Né? mencionou Mentes Hum, Brilhantes, e eu hum, me lembrei, quando você começou a falar da lobotomia e tudo mais, de um sim. filme que foi um tremendo sucesso da nossa geração, O Hum, Estranho no Ninho. sai no Lembra ninho. do Estranho no É, Ninho? Que é, se passava dentro de sim, um hospital, de um sim. hospício, né? Uhum, sim, E com um paciente que não se subordinava sim, à medicação. Então, uma perfeitamente. história incrível, É, né, da vida dentro de um hospital fechado, com sim, sim, pessoas certamente, de né? todo tipo de comportamento. Perfeitamente. Então, por isso o encontro de hoje, né? Por isso que nós trabalhamos no Grupo Ninter para ajudar as pessoas com essas deficiências, né? A Isso. deficiência física, a deficiência Então, auditiva, Ivo, né? você sabe, acho que eu já comentei isso, que o Hum, Luciane dobrou o número de alunos hum, com quadros psicológicos e sim, sim. questões depressiva, Sim. síndrome do pânico, Uhum, transtorno da bipolaridade, fobia social. sim. Eu tenho recebido muitos alunos que se identificam e trazem Uhum, os seus laudos de sim, sim, fobia social, sim. então eles não podem apresentar trabalhos, eles não Uhum, têm condições emocionais de sim. Uhum, enfrentar pessoas e sim. apresentar verbalmente os seus Uhum. trabalhos por esse problema doloroso, né, que é a fobia Doloroso. social. E Sim, isso eu acredito que tem a ver com a pandemia sim, e tantas outras coisas, né, que vêm ocorrendo na nossa sociedade. perfeitamente. Você, na sua prática, tem com certeza acompanhado isso, e como que você entende, como que você, a sua leitura Uhum. desse aumento desse número de pessoas sofrendo de problemas emocionais. Muito bem. Quando não existe questões neurológicas de funcionamento do cérebro, quando o cérebro funciona como uma maquininha que deve funcionar, quando essa máquina nasce e se desenvolve normalmente, quando não existe isso, toda a questão é adquirida no meio. Uma criança não nasce com faca na mão. Uma criança não nasce com pedra na mão. Uma criança nasce com potencial de humanidade, né? Uma criança não nasce com medo da vida. Uma criança não nasce com fobia social, né? Uma criança nasce apenas com 4 funções, professora. 4. E quem está nos acompanhando, né? Nasce a primeira função com o coração batendo, isso na 5ª semana de gestação. Uhum. Nasce com um pulmão funcionando, o coração para circular o sangue, o pulmãozinho para poder oxigenar o cérebro, o sangue. Nasce com o controle de temperatura, que é o hipotálamo, porque a criança na vida intrauterina tem uma temperatura, no meio externo já não, então tem que ter um controle de temperatura, e nasce com o olfato apurado. Coração funcionando, pulmão funcionando, controle de temperatura e olfato. Aí me perguntaria, mas por que olfato, professor? Porque quando nasce uma criança que corta o cordão umbilical, ela perde o continente. E quando perde o continente, se forma novamente no olfato. Por isso que o médico coloca a criança no colo da mãe, para que pelo olfato encontre o continente novamente. Por Uhum. isso o cheirinho de mãe, a vida inteira, Sim, né, professor? isso. Então, essas 4 funções apenas. O restante é potencial de desenvolvimento. Então, a criança vai desenvolver inteligências, vai trabalhar com o emocional. Ora, se tiver uma realidade que proporcione
desenvolvimentos normais, emocionais, como controle o amor de mãe, uma família, que tem a escola, que tem um controle sanitário, ou seja, vai desenvolver uma criança que a mente, que é uma parte subjetiva, que é, por exemplo, o olfato com a mãe, vai ter um corpo perfeito, um cérebro funcionando, vai ser uma pessoa que vai deixar marcas de bem na vida. Mas quando o meio social que a pessoa vive não for um meio que proporciona isso, vamos encontrar pessoas com ansiedade, medo do futuro, vamos pensar pessoas com estresse, que é a somatização, doenças do coração, por exemplo, e vamos com pessoas com fobia social adquirido. Nós somos, professora Leomar, o fruto da interação genética com o meio. Juntando os dois, somos nós. Quando esse meio não me proporciona condições de eu me formar como um ser humano, eu vou desenvolver questões emocionais. Então, quando eu vejo no meu trabalho que a pessoa tem problemas de família, desencontros familiares, não tem um clima de família propício, vai desenvolver ansiedade, que vai desenvolver dificuldade de aprendizagem, que vai desenvolver medo, fobia social, porque na vida, na criança, ela sofreu isso. Freud foi muito claro, ele disse que quer se progredir na vida, se apazigue com o teu passado. Porque são as experiências da infância que me influenciam grandemente. E encontro pessoas no meu trabalho, lá no CAP, professora Leomar, que sofrem de abandono, chama-se síndrome do abandono infantil. Pessoas que foram abandonadas pelas mães e pelos pais como criança e vai encontrar ou no Ciane ou no CAP uma espécie de um suporte para que ela possa se estruturar com isso. Então, eu vejo muito, de acordo com a sua pergunta, no meu trabalho, a pandemia fez com que as pessoas desenvolvessem um certo medo, porque o coronavírus disse, se falasse, eu sou um perigo na tua cidade, e você fuja porque eu vou te pegar. Então, onde é que você vai se esconder? Em casa, que é o lugar de segurança, né? Sim. Então, a pessoa ficou em casa em isolamento social e não convive com ninguém, desenvolveu o medo de sair para a rua porque o coronavírus está lá. Sim. E hoje temos vacinas, 2 vacinas, 3 vacinas, 4 vacinas, e as pessoas estão contraindo a doença, porque ela está se transformando, Sim. né? Vai ser mais leve. Então, Sim. a saúde mental na pós-pandemia, posso considerar, professor Alemar, como sendo a outra onda do coronavírus. Teve a onda do coronavírus que veio, a primeira onda, a segunda onda, tem a terceira onda agora, mas vai vir e já está chegando a quarta onda, que é a saúde mental. E por isso o apoio que essas precisam ter, o apoio da família, o apoio da escola, que é o Grupo Ninter, faz isso com maestria, né? O cuidado que temos com as pessoas. Por isso que o século XXI, que estamos começando, é um grande século onde a pandemia veio dizer você não tem controle sobre a realidade. Você tem coisas que você não pode controlar. Então, eu preciso me estruturar psiquicamente para que eu compreenda que eu tenho limitações. Ai de nós, professora, se não tivéssemos ciência, se a ciência não tivesse desenvolvido vacina do coronavírus, seja ela qual for a marca, ai de nós se tivesse desenvolvido os medicamentos antidepressivos. Imagine se não tivéssemos hoje medicamentos que cuidassem da ansiedade, da depressão, do medo, né? Mas é preciso lembrar que o medicamento não chega onde o pensamento chega.
Eu gosto muito disso. Quando eu era menino, existia o automóvel que parava porque morria, aspas, morria. E daí eu tinha Hum, que descer para empurrar o carro, para pegar. é, sim, lembro, Lembra disso? O que, lembro, com mas depois que o certeza. carro pegava, eu subia no automóvel e ia embora. Isso. Eu gosto dessa analogia, professor Leomar, porque o medicamento psiquiátrico para depressão, para esquizofrenia, para os distúrbios da mente, para as questões psicóticas, é como se o medicamento fosse o empurrão que eu dei no carro para ele pegar. O Isso. medicamento ou o empurrão que eu dou no meu cérebro para ele pegar, Que que é o bela medicamento. analogia. Mas eu preciso agir. Eu preciso caminhar, porque o cara depois vai caminhar sozinho. Não tinha sentido o Sim, cara pegar e eu correr atrás dele. Então, exato. eu preciso. Então, o movimento, o ato, o dia da luta antimanicomial é para que as pessoas possam ter a liberdade de agir, de Uhum, se autocurar pela isso, vontade, pela ação, para ajudar o medicamento. E que sim. vontade é essa de agir? Arte, tocar violão, pintura, é fazer trabalhos manuais de Até escultura, tricô, não é, Ivo? Como dizem que os tricô, aviadores fazem. certamente, tricô, crochê, artes que a pessoa goste. Sim, O grande prazer da vida de fazer algo que gosta é a grande terapia. E ajuda, então, o medicamento. Não sim. só ficar fechado no quarto, que a família não aceite a pessoa com saúde, doença mental, mas que dê o medicamento, que procure, que existe, mas que tenha uma ação, que a pessoa Uhum, participe. Porque dentro de cada um, professor Leomar, tem um grande milagre que o cérebro responde aquilo que eu faço. uhum. Quando eu penso, o cérebro me responde, principalmente quando eu ajo. Deixaria para as pessoas 3 verbos. Você sente, tem um sentimento, você pensa sobre o sentimento e você age de acordo com isso. Agir Uhum, sem ação, professora, medicamento nenhum consegue fazer o milagre. Eu preciso uhum, agir. Por isso o movimento antimanicomial, que as pessoas ajam, que as pessoas têm o direito de agir, que as pessoas têm o direito de participar. Eu acredito uhum. que não voltaria mais os hospícios, Sim. não voltaria, porque as pessoas podem agir. Por isso, o cuidado que deva se ter com as pessoas. Exatamente. É. E nessa busca agora nessa corrida, melhor dizendo, né, para se Sim, proteger do vírus, as pessoas sim, passaram a ficar em casa e sim. muitas vezes justamente o ambiente da sua casa era o mais esquizofrenizante, digamos, né? Tanto que Certamente. comenta-se que os Conflitos. números de É, divórcios aumentou bastante. certamente. Na Não, verdade, as pessoas não se aguentavam em casa. antes, a pandemia foi interessante, porque a pandemia foi uma experiência individual para cada um, né, professor Alemar? As relações de conjugais, se estavam sólidas, se solidificaram mais ainda com a pandemia, Sim. mas Uhum. a maioria delas que estavam vacilantes desandaram, porque Claro. não tinha estrutura, né, Uhum. realmente, Não, as né? pessoas não se suportavam, né? Quando Perfeitamente. trabalhando, cada uma passava o dia no seu lado de Sim, trabalho, né? é, Mas perfeitamente. convivendo em casa Isso aí. 24 horas É. não é brincadeira, né? Não, Então, essa, a por gente isso o tem que. surto, né? Os surtos de ansiedade, de medo, de depressão Sim, surgiram sim. nessa época. Sim, graças a Deus estamos aqui, né, Ivo? A Perfeitamente. todos nós que conseguimos atravessar isso, né? E sabemos que ainda não é o fim, né? Vamos ter que Sim, sim. continuar cuidando Uhum. e cuidando da nossa saúde mental,
né? Tem pessoas Certamente, que não né? aceitam medicação, tomar remédio é ruim. Tem aquela frase, né, que diz que se tomar remédio é ruim, pior é precisar e não tomar, né? Não, essa dúvida, né? É que as pessoas, elas encaram o medicamento como algo ruim, como a pessoa diz, e aí o É, medicamento não vai fazer o efeito mesmo. Eu acho que as exatamente. pessoas têm que ter um vínculo com o medicamento, né? Que vínculo é esse? A ciência trabalhou para que o medicamento viesse me ajudar a cuidar da minha saúde física ou mental, né? Uhum, Então, eu uhum, tenho que ter uma relação, um vínculo afetivo com o medicamento. Porque quando isso, Rubem Alves já dizia, né? Um grande uhum. psiquiatra, né? Grande Rubem Alves, Saudoso Rubem Alves. quando você coloca algo enfiado na goela abaixo, a pessoa vomita, né? É, lógico. Rubem Sim. Alves é isso, que a educação não tinha que ser goela abaixo, a educação tinha que ser É, algo prazeroso. Então, é. quando as pessoas que tomam o medicamento, com o objetivo que o medicamento vai fazer com que o organismo encontre forças para continuar funcionando. É o Sim, carro que havia morrido. Alguma isso. coisa não funcionou. Então, o Uhum. medicamento faz o carro pegar novamente. Mas é depois do medicamento que existe medicamento que vai ser para o resto da vida, no resto da dúvida. Mas Sim, existe aqueles que não precisam ficar como o resto da claro. vida, porque Sim, pela ação. Você sim, continua, pela tua ação, você vai ser livrado do medicamento. Mas não, sim, não interprete o medicamento como algo ruim. A sim. ciência se desenvolveu para ajudar. Por Uhum. isso, imagine sem medicamento para dormir, sem medicamento para dor de estômago, né? Sem medicamento para Exato, doenças exato, neurológicas, né? exato. O medicamento é para isso. A ciência desenvolveu para Resumindo, ajudar. isso, resumindo, não fique sofrendo, né? De Procure um jeito nenhum. médico, procure um psiquiatra, procure um terapeuta e vai se curar, não é Vai se verdade? curar. E se caso precisar, que procure os CAPS, que é o Centro de Isso, Atenção Psicossocial, né? que Que lá existem existem nas UPAs, né? terapeutas, existem psicólogos, existem médicos, né? Que os CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, e foi criado após 2001, quando veio a lei da reforma psiquiátrica. Estão os CAPS para ajudar. Sim, Busque lá. Vai, sim. se filie lá, faça É, vínculo com essas pessoas, que eles é. vão ter atividades. Supor que não tem atividade em casa, que a família compreenda, que busque um CAP, porque lá tem as atividades. Que Façam sim, trabalhos voluntários, né? Sempre que acima de tudo. alguém diz para mim que sofre de solidão, eu digo: Hum, você já experimentou fazer um trabalho ajude alguém. voluntário, né? Você vai ver como a solidão passa e como a vida passa a ter um outro Porque sentido, né? quanto mais você ajuda alguém, melhor você fica, né? Exatamente. É, A energia que você passa para alguém, para melhorar alguém, o retorno disso é o bem que você precisava, né? exatamente. Então, a gente está aqui com o Instituto IBGPEX. Muito obrigado nos assistindo, a Débora, e Ah, muito obrigado. E chegamos, então, Ivo, no finalzinho do nosso hum, programa, que passou tão ligeiro, com você falando de uma forma tão linda, tão amorosa, com que você obrigado, professor. fala, com que você se refere às pessoas, ao sofrimento, à condição humana, né? Sim, Então, é sempre muito, muito, muito bom ouvi-lo. A gente fica obrigado. realmente tocada pelas tuas reflexões. Eu agradeço muito a tua presença, viu, Ivo? Muito Muito obrigada obrigado, professora. Obrigado. e desejo um Despe- bom fim de semana a todos, mas se despeça, por favor, dos nossos Eu, espectadores. repetindo, então, agradecer o convite, agradecer as pessoas que nos acompanharam nessa hora, que passou rápido, né? Eu diria para as pessoas que estão nos acompanhando, professora Leomar, celebre a vida. Por menor que seja a tua conquista, celebre, né? Porque quando você celebra, você recompensa o teu cérebro porque ele te ajudou a conquistar algo. A saúde mental, ela é mantida
e não precisa, às vezes, de medicamentos, quando você celebra as suas pequenas conquistas, por menores que sejam, porque as grandes conquistas humanas foram feitas somatório de pequenas conquistas. Então, no teu dia a dia, a pequena conquista que você teve, celebre. Tome um gole de café, se você quiser, e diga para o teu cérebro, isso é porque você me ajudou a conquistar essa celebração por essa minha conquista. Uhum. Come um pedacinho de chocolate e diga para o Isso, cérebro, isso para te recompensar por você me ajudou. isso. Come um pedaço de bolo, que se você gostar, para você celebrar a tua conquista. Diariamente, celebre as tuas conquistas, porque o cérebro interpreta como recompensa e vai te ajudar a ter novas conquistas. Aí Exato. você cria uma vida de conquistas, e aí você vai ter a paz que você sempre buscou. Você já vai ter a paz de uma saúde física e emocional equilibrada. Muito. Celebre as tuas conquistas, por você estar vivo, como diz a professora Leomar, por você ter nos acompanhado. Chega e toma um gole de água para celebrar a nossa conquista. Um abraço a todos e até Muito uma próxima lindo. oportunidade. Muito obrigada, Ivo. Tá Obrigada, bom, Flávio. Obrigada a todos. Desculpem, o frio está deixando a gente rouca. E certamente. até a próxima sexta-feira, às 16h30, com mais um programa Inclusão em Rede. Um abraço a todos, com muito carinho. Fiquem com Deus. Tchau.